Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, a nossa live de perguntas e respostas que acontece há mais de 110 semanas, onde eu entro ao vivo toda quarta-feira às 20 horas para responder dúvidas e perguntas de quem está ali comigo. Sabe por que eu faço isso? Porque todos os dias eu divulgo vídeos, posts, conteúdos com o objetivo de ajudar você a chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Uma pessoa comum que lucra tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Com assertividade, sem loucura, sem especulação de curto prazo, um método testado e validado com o passar do tempo. E é normal que à medida que você aprende, vai surgindo algumas dúvidas, né? Poxa, Vinícius, qual a sua dúvida sobre piano? Nenhuma, sei lá, não sei nada sobre piano, não tem nem como ter dúvida. À medida que você vai aprendendo, poxa, aprendi a fazer um acorde, uma nota, não sei como é que chama. Eu vou ter dúvida, poxa, como é que faz esse outro aqui e tudo mais. Então, é normal. Então, uma vez por semana eu paro para responder essas perguntas para a gente entrar numa nova semana de aprendizado já com as dúvidas tiradas, tá? Se você não pôde participar da última, tá tudo certo. Você pode participar da próxima, toda quarta, 20 horas, tá? Agora, você vai ficar com a gravação da última consultoria gratuita e vamos para a primeira pergunta de hoje. 10 mil reais no banco. Onde eu invisto? Você tem 10 mil reais no banco, você tem 10 mil reais parados. O que você faz com esse dinheiro? E o que acontece? Se você tem 10 mil reais, você tem que pensar o seguinte: esses 10 mil reais estão parados e você já tem outros investimentos, ou esses são os únicos 10 mil reais que você tem poupado e acumulado até hoje? Isso é extremamente importante, porque se você tem 10 mil reais sobressalentes, mas já tem outros investimentos, é um destino que você deve dar. Se você está começando do zero, poxa, vou começar a investir agora, tenho os meus primeiros 10 mil reais, o que acontece? Você vai ter que tomar uma outra atitude. E é justamente aqui que eu vou separar e vou responder a pergunta para os dois casos, porque eu não sei especificidade. Então, se você está começando do zero a investir, a primeira coisa que você tem que saber é: ninguém investe para ganhar dinheiro. Quem investe para ganhar dinheiro é louco. Você investe para acumular um determinado patrimônio que vai fazer você chegar em um determinado objetivo, tá? Poxa, Vinícius, eu tenho dinheiro pra caramba, atingir todos os meus objetivos de vida, só quero investir para multiplicar ainda mais. É uma exceção à regra. Caso contrário, se você ainda tem objetivos para realizar, que você precise de dinheiro, você precisa focar nisso. E não faz sentido você pensar em longo prazo sem você atender o seu curto prazo, sem atender o seu médio prazo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, montar a sua reserva de liquidez. O que é isso? É você pegar uma quantidade de dinheiro específica, que aí vai ser qual quantidade? O valor do teu gasto mensal médio. Então, em média, você gasta quanto por mês? Pega esse valor e multiplica por 3, 6 ou 12, você vai chegar na sua reserva de liquidez, certo? Que é um valor que você vai ter investido em um investimento ultra conservador, que você nem tem por objetivo ganhar dinheiro aqui, é você fazer uma manutenção de equilíbrio mental. Como assim? Qualquer emergência, necessidade, urgência que surgir na sua vida, você vai ter aquele valor para resgatar a qualquer momento, em qualquer instante, sem possibilidade de estar perdendo dinheiro no curto prazo, como poderia acontecer com uma ação específica, por exemplo. Então, você vai focar em duas possibilidades apenas: Tesouro Selic, um dos 3 tipos de títulos públicos que a gente tem disponíveis, ou Fundo DI Simples, com taxa zero de administração. Essas são as únicas 2 oportunidades viáveis em que você tem uma relação risco-retorno favorável, tá? Nada além disso. Como assim? 3 vezes meus gastos mensais, 6 meses ou 12 meses? Depende da sua natureza profissional. Quanto mais seguro for a sua profissão, ou melhor, quanto mais segura e mais estável forem os seus rendimentos, o que acontece? Menor a reserva que você precisa ter. Quanto mais instável, maior. Então, por exemplo, um empresário. O empresário precisa ter ali na casa de 12 vezes os seus gastos mensais para que ele tenha... Porque o negócio, uma hora pode ir bem, outra hora pode ir mal. Ah, eu sou empresário, mas de um setor extremamente previsível. Você pode ter um pouco menos. Poxa, eu sou funcionário de uma empresa do setor privado. 6 vezes os gastos mensais é suficiente. Poxa, eu sou funcionário público federal. Talvez 3 vezes os seus gastos mensais é suficiente. Então, você vai escolher isso com base na tua natureza profissional e previsibilidade de rendimento. Mas esse seria o primeiro ponto, tá? O primeiro fator. O primeiro investimento que você tem que fazer. Poxa, já tem uma reserva montadinha, tá tudo certo. Então, o meu foco é investir com o objetivo de longo prazo mesmo. Se o seu objetivo é multiplicar o seu dinheiro com o passar dos anos, com o passar do tempo, onde que você vai investir? Renda fixa ou renda variável? Em ambos. Por quê? O resultado consistente e previsível investindo não vem com a escolha de um único investimento.
Por quê? Porque senão isso não é um investimento, isso é uma aposta, tá? Quando você aposta, você faz o quê? Acha que algo vai acontecer, vai lá, implementa, se der certo você ganha dinheiro, se der errado você perde. Se você acha que as ações vão subir por algum motivo, você vai lá e investe só em ações. Você tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Isso não é investimento, isso é aposta. Tá? Como que você lucra nas altas e nas quedas da bolsa? Quando você monta uma estrutura de investimento chamada Magar. Magar. A Magar é a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Então, você vai ter que investir em renda variável e vai ter que investir em renda fixa, com um percentual específico, uma proporção específica, a depender dos teus objetivos, a depender do teu perfil. Então, assim, não é uma resposta tão simples. A maioria das pessoas, elas vão te dizer, investe em tal coisa agora que está muito interessante. Ou, quem sabe, isso aqui está muito interessante, investe nisso aí. Eu não vou te dizer isso, porque não é o meu perfil. Existe muito conteúdo superficial sobre investimentos na internet. E tá tudo bem, às vezes esse é o foco das pessoas. Ajudar outras pessoas a darem só o primeiro passo. Eu tenho uma visão de vida resolutiva. Eu não quero que você dê o primeiro passo. Eu não quero que você faça um investimento para iniciante. Eu quero que você resolva essa área na sua vida. Então você tem várias áreas, vários pratinhos aí para girar. O teu relacionamento, espiritualidade, físico, saúde, investimentos, dinheiro, família. Resolve esse negócio de investimento. Para que o teu dinheiro trabalhe por você e você não precisa depois ficar pesquisando a vida inteira onde que eu invisto agora, o que eu tenho que fazer, e aí vai ficar com aquela multidão, aquele bolor de investimentos. Eu quero que você monte uma estrutura, que você tenha resultado e você não precisa mais pensar nisso. Aí você vai focar numa outra área da sua vida porque eu sei que você tem problema para resolver. Então, a minha ideia para você é não investe em nada que seja jogatina. Poxa, investir só em fundo imobiliário, investir só em renda fixa. Você tem que montar a sua Magar. Dentro da Magar tem o quê? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos. É isso aqui que você tem que montar. É isso aqui que você tem que combinar, tá? Para que você consiga lucrar nas altas quedas da bolsa. Quanto por cento aqui, quanto lá? Depende do seu perfil, seus objetivos, o quanto você quer ter de rentabilidade no longo prazo, do quanto você aceita de volatilidade de curto prazo, certo? Então, isso vai variar. Não tem um percentual mágico, mas você precisa fazer isso, tá? Enquanto você aprende, o que eu recomendo para você? Vai lá e investe somente em duas opções, tá? Ou Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que existe no país, no Brasil, ou fundo DI simples com taxa zero. Os mesmos da reserva que eu falei agora há pouco. Os mesmos. Porque ali você vai ter o seu dinheiro crescendo. Qual a velocidade? Da própria taxa Selic, a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. E está rendendo uma rentabilidade, um carrego bom, uma rentabilidade legal para você que está aprendendo ainda. Depois você vai lá e se expõe de forma assertiva e não fica dando milhões de voltas porque investiu, errou, perdeu dinheiro, depois quer consertar. Tá bom? Eu sei que não é a resposta que você esperava, mas é a resposta mais sincera que eu posso te dar. Você poderia explicar a diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA? Posso explicar, inclusive vou mostrar a tela do meu computador para explicar para você. Acredito que vai ficar mais simples e mais fácil o seu entendimento. Então, olha só o que está aparecendo na minha tela agora, nesse exato momento. Entrei no site do Tesouro Direto. Para você que não sabe, o Tesouro Direto foi um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional, que é um órgão do governo. Esse programa ele foi criado em 2002. Em 2002, surgiu a possibilidade de nós, pessoas físicas, por meio de um CPF, a gente emprestar dinheiro para o governo federal. Todo investimento em renda fixa é um empréstimo. Então, o Tesouro Direto nada mais é que um programa do Tesouro Nacional, órgão do governo, que permite com que nós emprestemos dinheiro para o governo e o governo ele nos remunera por esse empréstimo de 3 formas diferentes. Existe o Tesouro Pré-fixado, existe o Tesouro Selic e existe o Tesouro IPCA+. Cada nome, na verdade, eles têm nomes diferentes porque as formas de remuneração, as formas de rentabilidade são diferentes. Da mesma forma que, por exemplo, se porventura um dia você for pegar, ou se você já pegou um empréstimo imobiliário, um financiamento imobiliário, você tem algumas possibilidades. Você pode pegar uma taxa de juros pré-fixada. O que é isso? Fixada antes do empréstimo, você já sabe quanto que vai ser a taxa. Você pode pegar um financiamento, algo que surgiu aí nos últimos anos, e que muita gente infelizmente pegou, alertei por aqui para não pegar, muito arriscado, e esse pessoal está se dando muito mal, que é um financiamento atrelado à inflação. Então você paga 5% mais a inflação. Por exemplo,
Quando a inflação estava em 2%, 3%, o negócio estava lindo. Agora que está acima de 10%, o pessoal está pagando um juro surreal. Então, esses dois títulos aqui que você me perguntou, a diferença do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA, o que acontece? Qual a diferença entre eles? A principal diferença é a forma de remuneração. Então vamos lá, todo investimento de renda fixa, título público, CDB, LCI, LCA, é o empréstimo que você faz para alguém. Aqui você está emprestando para aquela instituição que tem maior quantidade de dinheiro e solvência possível, que é o governo federal. O governo federal tem o poder de imprimir moeda, então ele sempre vai ser mais seguro você emprestar dinheiro para o governo do que para qualquer outra empresa, seja um banco, seja uma empresa convencional de qualquer setor. E aí, se você investir no Tesouro Selic, qual vai ser a sua remuneração? Vai ser a taxa Selic atual mais um determinado spread. É que nada mais é que esse percentualzinho aqui, tá? Então, o que eu quero dizer com taxa Selic atual? Tesouro Selic 2027. O que vai acontecer? Você investe hoje e diariamente, a rentabilidade aqui é diária, não é que nem a poupança, não é que nem o Nubank que a rentabilidade é mensal. É diária. E aí, o que acontece? Essa Selic, você vai receber a Selic diária. Mas, Vinícius, qual é a Selic diária? Depende da Selic anual. Vixe, ficou complexo. Vamos lá. Se eu entrar no site da B3, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, eu vou enxergar aqui, ó, taxa DI, tá? Que é o CDI. Anota aí. Você tá numa live comigo, papel e caneta, porque senão você vai perder anotações importantes, tá? Quando você vê essa Selic aqui, ó, na verdade a gente tem duas taxas Selics. A gente tem a taxa Selic meta, que é aquela que o Copom, Comitê de Política Monetária, formado por diretores do Banco Central do Brasil, definem para o país a cada 45 dias. Essa é a Selic meta. Existe a taxa Selic efetiva, que é também chamado de CDI, que é também chamado de taxa DI. Então, existe a taxa Selic. Quando a gente fala taxa Selic, quer dizer a Selic meta. Quando a gente fala em CDI, a gente está falando em taxa DI ou taxa Selic efetiva, aquela que realmente é praticada no mercado. Geralmente, na maior parte do tempo, é 0,1% abaixo da taxa Selic meta, que é a que o Copom define. Então, por isso que você vê aqui 13,65 e não 13,75, como você vê na divulgação da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, por exemplo, no momento que eu estou ao vivo nesse vídeo aqui. Então, o que vai acontecer? De hoje, digamos que você invista hoje, o que você já investiu, de hoje até a próxima reunião do Copom, você vai receber essa taxa de 13,65% ao ano, mais esse 0,1758%, o que vai gerar em mais ou menos 83% ao ano, só que trazido a uma rentabilidade diária. Então, você tem que fazer taxas equivalentes, é um cálculo um pouco mais complexo, mas você tem que fazer um cálculo de juro composto e transformar essa taxa anual em uma taxa diária. Então, de hoje, do primeiro dia de investimento, até a próxima reunião do Copom, que vai definir a taxa Selic para os próximos 45 dias, você vai ter uma rentabilidade diária que é equivalente a 13,83% ao ano, que é o 13,65 mais esse 0,17 aqui, certo? E todo dia você tem essa rentabilidade positiva. E aí, digamos que daqui 45 dias, mais ou menos 40 dias a partir de hoje, tem uma próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e é definido que a taxa de juros vai para 14% ao ano. A sua rentabilidade vai mudar. Agora você vai ter uma rentabilidade diária, dia após dia, equivalente a 14,1758% ao ano. Depois a taxa Selic vai para 5%. Você vai ter 5 mais esse 0,1758 trazido à rentabilidade diária. Então, a sua rentabilidade no Tesouro Selic varia com a variação da taxa Selic. Qual é a vantagem do Tesouro Selic para investimentos de prazo curto? Por quê? Dos 3 tipos de títulos públicos, esse é o único tipo de título que você pode vender antes da data de vencimento, que é o prazo de validade, sem você correr o risco de perder 20%, 30% do seu dinheiro. Os outros títulos, eles são marcados a mercado. Na verdade, todos são marcados a mercado. Só que como essa taxinha aqui, ó,
que é uma taxa de juro real, é tão pequenininha, não tem praticamente nenhuma oscilação de preço aqui, esse título. Ou seja, se você, em qualquer título, se você mantiver o seu investimento até a data de vencimento, até o prazo de validade, a sua rentabilidade vai ser exatamente a que aparece aqui, ó. Exatamente a que aparece aqui. Se você vender antes da data de vencimento, você pode ter uma rentabilidade maior que a esperada. Qual é a rentabilidade esperada? Essa daqui. Ou menor, a depender da condição econômica que tiver naquele momento. No Tesouro Selic, como essa taxinha real aqui, ó, e só importa a taxa real, tá? A inflação não interfere na marcação a mercado. O que importa é essa taxa de juro real, ou seja, só um número. Como essa taxinha no Tesouro Selic é muito pequena, 0 ponto alguma coisinha, não tem praticamente nenhuma atuação à marcação a mercado. É muito leve. Vou te dar um exemplo. O período de maior estresse no Tesouro Selic ocorreu, na verdade, uma queda de menos de 2% no preço do título. Então é um negócio extremamente conservador. Isso aconteceu 2 vezes na história. Na estreia do Tesouro Direto, em 2002 e em 2020. Foram 2 momentos super pontuais em que isso aconteceu e nunca mais em outro momento isso aconteceu. Então, ele é bom para quando você tem o foco no curto prazo, ele é bom para quando você não necessariamente tem o foco no curto prazo, mas tem o valor que você quer ter a possibilidade de resgatar a qualquer momento, sem nenhum tipo de risco, certo? Seriam mais ou menos essas as aplicações para o Tesouro Selic. O Tesouro IPCA+, ele tem uma outra função, ele tem uma característica diferente. Que característica diferente é essa? Ele tem uma proteção, uma blindagem contra a inflação. Por quê? Digamos que você invista no Tesouro IPCA+ 2026. Se você mantiver o seu dinheiro investido até o dia 15 de agosto de 2026, você vai receber todo santo ano a inflação do ano mais 5,46%. Se a inflação ano passado foi o quê? Digamos que tenha sido 10%, só para facilitar a conta. 10%. Quanto que você teve de rentabilidade ano passado, se você pegou essa taxa aqui do título? 15,46. 10 mais 5,46. Tá? Digamos que esse ano a inflação seja 12%. Quanto que você vai ganhar durante esse ano? 17,46. 12 mais 5,46. Digamos que ano que vem vai ser 50% ao ano. O que vai acontecer? Você vai ganhar 55,46. Então você tem uma blindagem contra a inflação. Se você mantiver o valor investido até a data de vencimento, até esse prazo de validade. Se você vender antes, você vai ter algo chamado marcação a mercado agindo. E eu vou te mostrar o que acontece com a marcação a mercado. Então eu vou pegar aqui o Tesouro IPCA+, 2026, que eu estava te mostrando. Essa taxa do título, olha só, que você está vendo aqui, IPCA mais 5,46, ela pode mudar inclusive de mais de uma vez por dia. Então, se essa taxa cair, o preço do título sobe. O preço do título sobe, porque ele tem que chegar no mesmo valor lá na data de vencimento. Então, se aquele título está rendendo a uma taxa menor, o preço dele tem que subir para que ele chegue no mesmo valor na data de vencimento, lá no prazo de validade. Se a taxa de um título sobe, a rentabilidade aumenta, o preço atual do título tem que cair para que ele chegue no mesmo valor na sua data de vencimento. E aí o que acontece? Vamos ver na prática? Hoje a taxa está IPCA mais 5,46. 30 dias atrás, a taxa, olha só, hoje está 5,46, só que para investimento. Para resgate, que eu marquei aqui a opção de resgate, a gente encontra a taxa de 5,52, tá? Mas é muito próximo, tem um spreadzinho, tem uma cobrança de taxa ali. Deixa eu ver até deixa eu colocar na de investimento aqui, porque vai aparecer. 5,40 está aparecendo aqui e aqui está 5,46. É só um rearranjo, não foi atualizado ainda, mas é praticamente igual, tá? Considera como 5,40 então. 30 dias atrás a taxa estava em 6,03%. A taxa caiu nesses últimos 30 dias. O que aconteceu com o preço desse título? O preço subiu. Quanto que o preço subiu? Vamos fazer a conta. 3.219 divididos por 3.144,53. Então você teve rendimento de 1,023%. 1,023%.
Por que que você teve esse rendimento se no mês de julho a gente teve uma deflação, uma inflação negativa? Por conta da queda na taxa do título. Então, mesmo com uma inflação negativa, para efeitos da marcação a mercado, você teve uma rentabilidade positiva nesse título aqui. Então, quando você faz uma venda antes da data do vencimento, depende das condições de mercado. Quando você espera a data do vencimento, você recebe exatamente isso. A inflação de cada ano mais esse determinado percentual, independente de quanto for a inflação. Tá? Vamos pegar um outro intervalo de tempo aqui, ó. Intervalo de 1 ano. A taxa subiu. Deixa eu pegar aqui, ó, um outro intervalo de tempo. Ó, de março de 2020 até agosto de 2020, a gente viu a taxa desse título cair. De 4,55% para... Não, perdão. Em 90 dias a taxa... Não, em 1 ano a taxa subiu. Show! Te mostrei um exemplo em 30 dias que a taxa caiu. Vou te mostrar um exemplo em 1 ano. 1 ano a taxa subiu de 4,22% para 5,4%. O que vai acontecer com o preço? Poxa, Vinícius, se a taxa subir o preço não ia cair? Nesse caso, não necessariamente. Sabe por quê? Porque ele tem a correção pela inflação. Mas ele teria subido muito mais se essa taxa tivesse caído. Deixa eu pegar um outro título que tem é muito mais expressivo em relação a isso. Tá? Por exemplo, olha só, o Tesouro IPCA+ 2035, ele tem um prazo maior. Então, aqui você consegue observar, se ele tem um prazo maior, essa marcação ao mercado, essa oscilação no preço é muito maior. A gente vê que a taxa subiu de 4,49 para 5,84. Se a taxa subiu, o preço tem que cair para chegar no mesmo valor lá no futuro. O que aconteceu com o preço? Caiu de 1973 até 1931. Quer dizer que ele é ruim? Nada a ver. Nada a ver com ele ser ruim. Na verdade, esse tem um grande potencial de rentabilidade. Nos ciclos de redução da taxa de juros, dos títulos, não da taxa Selic, esse é o título que mais tem rentabilidade. Mais tem rentabilidade. Em todos os ciclos a gente consegue perceber, porque ele existe há bastante tempo. Tá? Esse Tesouro IPCA+, ele é mais apropriado para quê? Para investimentos com um horizonte de tempo maior. Justamente porque ele te protege da inflação. Então, qual é a busca de todo investidor? A busca de todo investidor é uma rentabilidade sempre acima da inflação. Não adianta você ter um ganho de 30% num ano, se a inflação for 40%. Você precisa ter um ganho acima, blindagem contra a inflação. Então, o Tesouro IPCA+, ele é apropriado para ser aquele investimento que vai te entregar uma rentabilidade acima da inflação e proteger o seu patrimônio nesse nível. Então, a curto prazo, você pode investir no Tesouro Selic. A longo prazo, não faz muito sentido, a não ser que você queira ter um valor disponível para resgatar a qualquer momento. Por quê? Se você vender o Tesouro IPCA+, num prazo curto, antes da data do vencimento, pode ser que você tenha uma rentabilidade negativa ou muito abaixo da esperada, por conta das condições de mercado naquele momento. Tá? Então, grande resumo aqui. Tesouro Selic rende a taxa Selic diariamente, certo? Pega a taxa Selic ao ano, que está em curso, reduz ela para uma taxa diária, tem essa rentabilidade positiva, você pode resgatar a qualquer momento, sem risco de perder 20% do seu dinheiro, por exemplo. Nos primeiros dias, você tem uma oscilação negativa, porque é um spread que o próprio Tesouro cobra, a partir de 15 dias de investimento, você não vai mais ter rentabilidade negativa. Tá? 2 momentos na história aconteceu uma questão muito técnica, teve uma pequena quedinha de menos de 2%, depois voltou. No caso do Tesouro IPCA+, ele é apropriado para investimentos com um horizonte de tempo maior, de mais longo prazo, com o objetivo de blindagem, proteger o seu patrimônio da inflação e gerar uma rentabilidade, inclusive, positiva. Inclusive em cenários hiperinflacionários. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma dívida externa baixa e uma dívida interna não é tão alta como o pessoal, meu Deus do céu, mas ela pode ficar bastante alta e preocupante. Então, dívida interna não é um grande problema. O problema é uma dívida externa alta. Nesse caso, é bom a gente se proteger de uma inflação maior, e eu estou falando bem maior que 10%, até porque a gente tem um histórico bem validado em relação à inflação. Então, é um título extremamente importante, interessante, que eu sempre tenho uma fração do meu patrimônio, sempre nesse título. Tá? Então, o foco está no curto prazo, o foco está no longo prazo.
Menor potencial Tesouro Selic, mas segurança total. Maior potencial Tesouro IPCA+, entretanto, existe uma volatilidade no curto prazo se eu quiser vender antes da data do vencimento. Próxima pergunta. Como um investimento de R$30 mil na Petrobras, hoje, consigo ter um retorno de R$1.000 por mês em dividendos? Hoje, você consegue. Um rendimento médio. Entretanto, não quer dizer que você sempre vai conseguir. Muita calma nessa hora. Tem muita gente, focada, nossa, tá distribuindo muito dividendo, vou comprar Petrobras. Calma, respira fundo e pensa o seguinte: nada vem de graça. Não existe almoço grátis. Ou seja, não vai ser assim para sempre. Se tá facinho demais, tem alguma coisa que está faltando você saber. No caso da Petrobras, por que a Petrobras está distribuindo muito dividendo? Primeiro, é uma política governamental essa distribuição de dividendos, certo? Que eu não concordo. Entretanto, o governo, como é o maior acionista, precisando de distribuição de lucros, a própria Petrobras tem uma política de distribuição de dividendos mais alta e ela está conseguindo distribuir bastante por conta do petróleo que está cotado a um nível bastante alto. Se a gente for observar o petróleo em março de 2020, qual que era a cotação do petróleo? $20 o barril. Qual que é a cotação do petróleo hoje? É cerca de, está sempre naquela faixa ali, $100 o barril, sendo que chegou a 120 e ultrapassou 120. Então hoje a gente está com petróleo 20 vezes maior, um preço 20 vezes maior do que estava, por exemplo, 2 anos e meio atrás. E daqui a pouco vai voltar um momento que o petróleo, talvez ele vá muito mais para cima, mas em algum momento ele vai voltar para casa dos $60, $50. É normal. É cíclico. Por que o petróleo é cíclico? Porque a economia é cíclica. Entende uma coisa? No capitalismo, a gente evolui com o passar do tempo, no longuíssimo prazo, em questões econômicas. Se você pegar 200 anos atrás e pegar hoje, a extrema pobreza diminuiu absurdamente. Absurdamente. E se você pegar nas últimas décadas, a pobreza diminuiu absurdamente por conta da evolução do capitalismo. Só que dentro do capitalismo acontece momentos de crescimento e de crise, crescimento e crise, e a gente vai evoluindo nessas ondas, tá? Nos momentos de crescimento da economia, é justamente os momentos onde mais commodities estão sendo demandadas. Petróleo, minério de ferro, celulose, enfim, várias commodities. E nos momentos de recessão econômica, de crise, as commodities são menos demandadas. Por que elas são menos demandadas, são menos procuradas? Porque está em crise. Ninguém está investindo pesado, ninguém está aumentando o seu volume de entrega, seu volume de frete, seu volume de distribuição, porque tem menos vendas. Ninguém está construindo imóveis de forma adoidada como estava no momento dos crescimentos econômicos. Então existe uma demanda menor por petróleo. Tudo aquilo que é menos procurado passa a valer menos. Então hoje a gente está numa fase de uma procura muito grande por petróleo em relação à oferta disponível. Em algum momento vai acontecer justamente o contrário. Justamente o contrário. Vai ter uma oferta muito grande para uma procura muito fraca. E quando você tem 10 apartamentos iguais num prédio, com 2 pessoas querendo comprar, o que vai acontecer com o preço desses apartamentos? Vai diminuir. Inevitavelmente. Tem 10 pessoas querendo vender, 2 querendo comprar, quem quer comprar vai barganhar preço com as 10. E vai conseguir diminuir o preço. Então, em breve, seja lá quando for em breve, esse ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, o petróleo vai cair pela metade, pelo menos. A Petrobras não vai lucrar tanto e o seu sonho do dividendo ele vai cair um pouco para água abaixo, porque a Petrobras vai distribuir muito menos dividendo. Além disso, se mudar governo, pode mudar a política de distribuição de dividendos. Ah, Vinícius, mas não deve... Gente, o que deve e o que não deve é muito diferente do que é. E eu não estou muito aqui para pensar no que deve, no que deveria, eu não sou filósofo. Eu te ajudo a você conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa. Então, hoje você conseguiria, por exemplo... Nos últimos 12 meses, o Dividend Yield, que é um indicador que mostra quanto % do preço da ação hoje foi devolvido para os seus acionistas, quanto % do preço da ação foi distribuído para os seus acionistas na forma de dividendos, hoje o Dividend Yield da Petrobras é 31,12%. O que isso significa? O preço da ação hoje é R$ 37,10. Para cada ação nos últimos 12 meses foram distribuídos R$ 11,54.
Pode acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer? Ou melhor, pode acontecer daqui a pouco o quê? Uma distribuição de R$5 e o preço da ação se mantém o mesmo. Uma distribuição de R$2. Por quê? Depende se ela vai dar lucro ou não. Uma empresa de commodity pode passar a dar prejuízo ao invés de lucro. Se você for parar para observar, a própria Petrobras passou por um momento em que ela deu prejuízo. Olha só, vou te mostrar na tela. Na tela você está vendo o volume de lucro que ela está dando em 2021 e 2022 por conta dessa cotação gigantesca do petróleo. Olha nos anos anteriores. Bem menor o lucro. Bem menor o lucro. 32 bilhões, 30 bilhões, 35 bilhões. E aqui ela estava no auge, tá? 2008 ela estava no auge. Depois passou a dar prejuízo, depois ficou no 0 a 0 em 2017. Depois veio crescendo, depois caiu em 2020. Petróleo aqui estava abaixo. Olha o lucrinho, 7 bi. Pequeno. 2021, porrada, 106 bi. 2022 já quase pegou todo o lucro do ano passado. Vai continuar sempre assim? Não vai. Então não investe numa coisa só, contando com que aquilo que está acontecendo vai continuar acontecendo. Para você contar com previsibilidade, com constância, com consistência, você precisa relacionar investimentos. Poxa, esse investimento se comporta em relação a esse dessa forma. Ok. Agora, olhar para um investimento, ver o que está acontecendo e crer que aquilo vai continuar acontecendo, não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Entende? Então não conte com esse dividendo. Não conte com esse dividendo. Tá bom? O que você está querendo aqui? Você está querendo exatamente que ela distribua exatamente o dividendo que ela distribuiu nos últimos 12 meses. Você está investindo 30 mil na Petrobras e que é um retorno de 1.000 por mês, ou seja, 12 mil, que foi mais ou menos o que ela distribuiu ali. 12 dividido por 30, na verdade foi mais do que ela distribuiu. Você está querendo 40% de dividend yield. Isso é quase impossível. O normal é 4. O normal é 10 vezes menos. Você está querendo 10 vezes mais do que é a média no Brasil. Então, em momentos específicos isso pode acontecer, mas calma. Calma lá. Calma lá. Pode dar muito errado o seu plano. Tem tudo para dar errado. Tá? É um momento específico. Não vai ser para sempre assim. Próxima pergunta de hoje. Quais acontecimentos estão impactando na redução das taxas do Tesouro IPCA e do Tesouro pré-fixado? Os acontecimentos, muitos são ligados ao prognóstico para a nossa taxa de juros e ao prognóstico para a economia internacional. Então, o que acontece? A gente via um cenário para a taxa de juros aqui no Brasil muito mais complicado do que se vê hoje. Por quê? Antigamente, surgiu essa hipótese da PEC dos combustíveis, surgiu essa hipótese dos auxílios governamentais, e a interpretação até aquele momento era de que isso seria uma redução da inflação temporária e depois ia voltar em 2023. Hoje já se fala que talvez esses auxílios vão se estender para 2023. O orçamento, até eu falei isso no vídeo que eu publiquei hoje mais cedo, o orçamento está sendo discutido e vai ser definido, e aí vai ser discutido se vai ter em 2023 ou não. Fato é que vai voltar em algum momento essa inflação que não está vindo agora. Então, ou vai ser em 2023, ou vai ser em 2024, ou vai ser por meio do instrumento econômico, mas vai voltar para o nosso bolso. Não pensa que simplesmente vai sumir. Não vai. Vai voltar de uma forma ou de outra, tá? Tudo que vai, volta. E a leitura hoje é um pouco diferente. Por quê? O Banco Central, na verdade o Copom, que é o comitê que define a taxa de juros aqui no Brasil, a cada 45 dias aproximadamente, ele já desistiu de olhar para a inflação em 2022, 2023. Ele desistiu, ele sabe que vai ser acima da meta, ele sabe que não tem como recuperar, não tem o que fazer. Então ele está olhando lá para 2024. Com isso ele já falou que, em princípio, se o cenário externo não piorar, ele não vai mais aumentar a taxa de juros, a taxa Selic. Talvez um aumento ou outro. Então o mercado financeiro a gente esperava que tivesse mais aumentos na taxa de juros. Se não vai ter mais aumento, não vai impactar tanto a economia. Então faz mais sentido investimento no Brasil, porque a economia não vai ser tão impactada quanto antes. Só que hoje o Banco Central falou, o Copom, na figura dos dirigentes do Banco Central, falou que a taxa de juros não vai subir mais, mas vai continuar alta por muito mais tempo. Então você tem uma faca de dois gumes. Ela vai continuar alta por mais tempo, mas muitos especuladores vão às compras. Vão investir em títulos. E quanto mais a gente está investindo nos títulos, quanto mais a gente está comprando as ações,
mais ações sobem. Por isso que a gente está vendo as ações subirem nas últimas semanas. Quanto mais gente está comprando títulos, mais o governo derruba as taxas dos títulos. Por quê? Tem muito dinheiro vindo para cá. Então, para que ele vai continuar pagando a mesma rentabilidade? Ele diminui a taxa para ver até onde o pessoal vai comprando. Porque ele paga um juro menor. Então, sempre vai estar oscilando assim, tá? Mas é por conta dessa releitura em relação ao prognóstico. Nos Estados Unidos, eu até estou pensando, se você gostaria que eu gravasse um vídeo amanhã em relação a isso, me manda no chat agora a palavra quero. Bota aí, quero. Um vídeo sobre a divulgação da inflação nos Estados Unidos. A leitura da inflação nos Estados Unidos mudou. Antes a gente tinha um descontrole total. Agora existe uma possibilidade de talvez um freio na inflação americana, que não é nada demais. Mas já é um respiro em relação ao cenário que estava muito conturbado. Os investidores, eles se movem em medo e ganância, medo e ganância. Por isso que você vê as ações subindo, caindo, subindo, caindo. Você vê o primeiro trimestre, o que aconteceu? Ações subiram no Brasil. Segundo trimestre, ações caíram. Terceiro trimestre, ações estão subindo. Por quê? A maioria dos investidores não são investidores, são apostadores, são especuladores. Eles não têm consistência. Eles ganham, perdem, ganham, perdem. O método, justamente, é uma forma de você sair disso. Só que por conta desse medo e ganância, dessas alternâncias de sentimentos e de instintos, o que acontece? Os investimentos sobem e descem. Com os títulos, é a mesma coisa. As ações sobem e descem, a rentabilidade da renda fixa sobe e desce. Então é por isso que você está vendo uma redução nas taxas, porque existe uma visão, que não necessariamente é correta, de que o cenário vai melhorar. Só que o cenário externo está conturbado. Tem a questão da China, tem a própria Europa, que está desmoronando. A economia americana, poxa, tem um indicador favorável e todos os outros desfavoráveis. Então é uma relação complicada que você não pode tirar conclusão. Mas o especulador vai às compras. Ele compra e pensa depois. Ele vende e pensa depois. Com o objetivo de obter alguns ganhos. Se vai conseguir ou não, é outra história. Mas é por isso que a gente vê esse movimento especulativo de curto prazo. Certo, gente? Fez sentido para você? Te ajudou esse conteúdo aqui de verdade? Se sim, clica aqui embaixo em gostei, naquela mãozinha, naquele joinha, porque assim as redes sociais divulgam esse vídeo para mais pessoas, tá? Aproveita e compartilha com seus amigos, não deixa essa mensagem morrer aqui. E participa da próxima. Tá? Se você não se inscreveu aqui no meu canal ainda, clique embaixo em inscrever-se, ativa o sininho, o botãozão vermelho, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica, divulga diariamente, com o objetivo de te ajudar a finalmente parar de perder dinheiro, parar de ganhar umas vezes, perder depois, você ter consistência e previsibilidade de resultado, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.